Estamos mais cansados do que nunca. E um reflexo disso são os movimentos que estamos passando de demissão silenciosa e bater o crachá com café. Em 2023, tivemos um recorde de 7,3 milhões de demissões voluntárias feitas pelos brasileiros. Isso é quase 7% de toda a força de trabalho no país. Além do trabalho, também refletimos essa exaustão nos nossos hábitos e rotinas, pedindo comida por falta de disposição para cozinhar, tentando de tudo até trocar de emprego para trabalhar aí de casa e não ficar 2 horas no trânsito, falando para os amigos da dor de cabeça que bateu para não sair com eles, deixando de ir para academia para não ficar ainda mais cansado. E por que esses níveis de exaustão não param de crescer? Eu separei em 4 grandes contribuidores com as suas devidas soluções. Estilo de vida. Estamos vivendo um momento de atenção digital. Desde o influenciador do seu bairro até as grandes marcas americanas, todos querem o seu tempo e a sua atenção. E eles estão evoluindo cada vez mais na forma de reter o nosso tempo. Além do tempo de tela, também somos influenciados para o excesso de compras de produtos e de alimentos, além da comparação das vidas perfeitas que existem, que a gente vê nas mídias sociais. A soma de tudo isso nos gera ansiedade, depressão, obesidade, compulsividade, insônia e tantas outras possíveis doenças físicas e mentais. O nosso corpo ele é operado pelo ciclo circadiano, que opera no nosso físico, mental e comportamental. É a forma que o nosso corpo funciona naturalmente dentro do período de 24 horas por dia. Um estudo conduzido pela Universidade da Califórnia mostrou que uma flor tem seus próprios comportamentos de se abrir e fechar de acordo com o nascer do sol e anoitecer. Essa flor também segue o mesmo ciclo, mesmo se ela for levada para uma caverna sem nenhum contato com o sol. O mesmo acontece com a gente, temos horários mais apropriados para cada uma das nossas rotinas para conseguir respeitar o melhor momento do nosso corpo. Quando o corpo entende que o sol se pôs e temos uma menor exposição à luz, ele começa a liberar a melatonina no nosso corpo, que é a substância que nos dá sono. Se começamos a usar muito solar, o corpo entende que ainda existe muita luz e posterga a liberação de melatonina, atrasando o nosso sono no horário apropriado. Com o ciclo circadiano, precisamos ter uma combinação de elementos na nossa rotina para que o nosso corpo consiga funcionar bem. Então, ter rotinas regulares, horário de dormir, acordar e comer, sempre sendo os mesmos, limitação de tempo de tela que usamos, o excesso mexe com o nosso sono, exercícios regulares, exposição de luz natural do sol para regular os nossos níveis de melatonina, evitar cafeína, energéticos, nicotina e álcool. Precisamos quebrar esse ciclo que vivemos na era digital e começar a viver de acordo com o nosso ritmo natural de rotina. Excesso de decisões. Um adulto toma em média 35 mil decisões por dia, desde qual roupa e cor vai usar, até qual desculpa que vai dar no trabalho porque chegou atrasado. Quando tomamos essas decisões, nosso cérebro usa um aminoácido chamado de glutamato como um neurotransmissor para nos ajudar na tomada de decisão. O ponto é que o glutamato fica nos nossos neurônios quando fazemos isso, e quanto mais decisões tomamos, mais difícil é tomar uma nova decisão pelo nosso sistema neurológico, porque ele está entupido de glutamato. E isso tudo causa fadiga mental em você. Um outro aminoácido também produzido no nosso cérebro chamado de gama é produzido pelo nosso corpo antes da gente dormir. E ele é um inibidor de sinais químicos dentro do nosso sistema nervoso, fazendo com que diminua a quantidade de glutamato produzido durante o dia. A primeira forma de sentir menos fadiga mental é um sono de qualidade. E uma forma de nos ajudar com isso é o que chamamos de sono bifásico, que eles normalmente chamam de siesta lá na Espanha. São cochilos que a gente tira normalmente depois do almoço e ele vai te ajudar a limpar o sistema nervoso e fazer com que a segunda parte do seu dia e as decisões sejam tomadas com menos fadiga. Além disso, o aminoácido gama também é produzido quando praticamos yoga ou meditação, que são exercícios que estimulam o nosso córtex pré-frontal. Também alimentos que podem ajudar a produção do gama são o miso, que é um alimento japonês que é a base do misoshiro, e o kimchi, que são conservas apimentadas, que é um prato coreano. Vamos separar o que é cada tipo de estresse. Existe o que está no nosso controle, que são aqueles projetos do nosso trabalho, tarefas de casa ou de família, ou uma nova meta que a gente se desafia para a gente sair da zona de conforto e gera um certo nível de estresse. Mas também existe aquele estresse que ele está fora do nosso controle, que é aquela violência na cidade, a inflação, desastres climáticos, guerra e por aí vai. Esse tipo de estresse faz com que a gente se sinta cansado, porque nos tira um pouco da esperança do futuro. E a esperança ela está diretamente ligada à exaustão e ao burnout. Normalmente nós lutamos muito por conta da esperança, para ter uma família melhor, uma carreira mais próspera, mas quando a gente fala de guerra, mudança climática,
não tem quase nada que a gente realmente consiga fazer, que a gente consiga atuar e mudar. E isso faz com que a gente perca a esperança, e essa perda da esperança faz com que a gente chegue a uma exaustão mental. O ideal é focar mais no que está dentro do nosso controle. Gaste mais tempo em atividades que você consiga ter uma atuação ativa e diminua seu contato com coisas fora do seu alcance. Consuma informações sobre os temas que te interessam, mas tenha limites. Como o tempo que você usa pesquisando sobre um tema ou lendo sobre aquilo, até para você não se sentir sobrecarregado. Tente equilibrar as notícias do lado positivo e negativo. Normalmente a gente foca muito do lado negativo das notícias e se apega muito àquilo, mas sempre existem os pontos positivos ali que a gente consegue trabalhar. Insegurança financeira. Há 50 anos atrás, uma fonte de renda podia comprar uma casa e sustentar uma família. Hoje em dia, perdemos cada vez mais o nosso poder de compra, como casa, carro e até alimentação. Parece que até os essenciais estão ficando cada vez mais difíceis de comprar. Estamos em um momento que o trabalho está cada vez mais sobrecarregado, instável, difícil de manter e ao mesmo tempo vivendo quase um dia atrás do outro. Quando fazemos tudo isso no trabalho e mesmo assim não conseguimos sair, viajar, nos entreter, nos manter, é mais do que normal a gente se sentir exausto, frustrado, irritado e sem muitas alternativas. Uma forma de balancear isso é sendo mais eficiente financeiramente, tentando quebrar esse ciclo de exaustão, focando no que realmente te importa. Talvez não se estressar tanto pelos R$ 5 que eu estou tentando economizar, mas sim pelos R$ 500 da outra conta. Diga não para contas não essenciais até ter mais espaço e mais respiro. Depois de todos esses pontos, entendemos por que estamos tão cansados. Mas no final do dia, o importante é como a gente está se sentindo. E precisamos endereçar cada fator que nos leva a essa exaustão. Apesar de parecer muita coisa, precisamos fazer um passo de cada vez. E pensar que o mais importante é começar. Aos poucos, isso nos leva a uma vida melhor e com mais energia à disposição.